Glória a Deus. Queridos, nesse momento nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Estamos aqui para que assim possamos estar falando do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade para conosco. Esta oportunidade é única que Deus tem nos dado, e nós não podemos, hipótese alguma, ignorar a oportunidade que Deus nos confere de falar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia para conosco. E aproveitando a oportunidade, permita-me introduzir em teu coração uma palavra da parte do Senhor, com base no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 26, onde está escrito: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse baixar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata, ou pedra esculpida por artifício, imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo das ignorâncias, mas a notifica a todos homens em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todo, ressuscitando dentre os mortos. Glória ao Senhor Deus. Portanto, nós lemos um texto que se encontra inserido no capítulo 17, a partir do versículo 26, onde o apóstolo Paulo vai explanar aquilo que o Espírito Santo tem revelado ao seu coração relacionado sobre a salvação do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, o mesmo, não se limitava, de maneira incansavelmente fazia a sua locomoção, seu itinerário, porque o mesmo qual tinha o seu desejo no seu coração para que pudesse estar propagando, anunciando a palavra do Senhor. E Paulo, aqui predestinado pelo Espírito Santo, ele chega em Atenas, uma das partes da Ásia Menor, após 2000 anos, e começou, na verdade, a introduzir o evangelho da salvação entre as camadas da sociedade e também a todos quantos estava ao alcance da tua voz, para que aquela comunidade pudesse alcançar a salvação, pudesse ter a plena convicção que os seus pecados seriam justificados. A princípio ele tinha que ouvir algum portador das revelações da parte do Senhor. O apóstolo Paulo, o mesmo qual, quando teve a oportunidade para que assim pudesse locomover em meio à comunidade ali, portanto ele teve uma visão na avaliação do seu itinerário, e ele chegou a uma conclusão e viu que toda aquela cidade estava pregnada na idolatria, e que aquele povo estava sendo subjugado conscientemente por causa do pecado,
E portanto, o apóstolo Paulo aqui agora, ele não se limitava a declarar a verdade do Senhor. Quando ele viu que todo aquele povo estava ali especificamente adorando aquilo que era fruto da imaginação do homem, e Paulo, sendo conhecedor da verdade, e ele o qual aproveitando a oportunidade, porque Paulo aqui no seu comportamento, ele viu que aquela sociedade estava andando a passo largo, e que se o imprescindível, o inesperado pudesse surpreender a tua existência, Paulo tinha consciência que não havia salvação nem esperança por toda aquela comunidade. E é impossível alguém sendo predestinado por Deus para que possa se calar em meio a uma crise existencial. E é impossível alguém que tem da parte do Senhor a esperança, a solução, para que possa ser um arauto representante. E portanto, assim como o apóstolo Paulo em seu coração ardente, para que pudesse declarar a verdade de Deus, para que muitas vidas pudessem ser libertas do inferno, então aqui agora, primeiro para que ele pudesse introduzir a mensagem da salvação, ele avaliou os objetos de culto daquela comunidade e viu que a cidade estava entregue à idolatria. Ele viu que todo aquele povo ali, por certo, estava se tão somente predominando pela idolatria. E é verdade, meus amados queridos, a todos quantos estão ao alcance da nossa voz, que uma vez que a pessoa, por certo, ali se encontra na condição de pecado, se encontra vulnerável, ele poderia perder a esperança, a salvação. E como é que ele poderia se justificar diante do tribunal, diante de Deus, para que pudesse alcançar a salvação? Como eles poderiam, na verdade, querer declarar diante do Senhor Deus, diante do Supremo, se não houve alguém de tamanha envergadura, alguém o qual pudesse declarar aquilo que parecia confidencial mediante aquela sociedade? Mas o apóstolo, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, o homem que era conhecedor da verdade, o homem que teve um encontro e que teve experiência com o autor da salvação, o homem o qual foi convocado, foi habilitado, foi capacitado, foi levantado para que assim pudesse comprar uma briga contra o reino das trevas. Eu sei que enquanto o diabo, na verdade, ele assumia o controle daquela comunidade, o diabo, ele sabia que todo aquele qual estava ali, aleluia, se inclinando à idolatria, se chegasse a acontecer uma tragédia, ia perder a tua salvação. E uma vez que perdesse a tua salvação ali, não havia possibilidade de reconciliar para com o teu Criador, não havia como alcançar a salvação da parte do Senhor. E portanto, quando Paulo ele se preocupa, quando chega em Antenas e quando chega o Areópago, e ali por certo havia, na verdade, entre a sociedade, as classes sociais, mas como o caráter do amor de Deus abrange a todo, o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, ele começou a avaliar. Quando ele encontrou e se deparou com um altar onde estava escrito Deus desconhecido, e ali ele tomou por base o tema da pregação do teu discurso, da tua mensagem. O interessante é que o mesmo aqui agora, quando ele abria a boca, o Espírito Santo elevava-se ele, na verdade, em uma dimensão espiritual.
contrariando todos os paradigmas daquela sociedade pregnada. Eu sei que a oposição poderia fazer vista grossa. Eu sei que havia ali pessoa que era instrumento de Satanás, que não se conformava com aquela mensagem salvadora, com aquela mensagem restauradora, com aquela mensagem que transforma, que liberta, que purifica, que restaura, que quebra o laço e que transporta o homem do império das trevas para o reino, aleluia, do Senhor Jesus Cristo.